Eu tava vendo aí que deu uma polêmica na questão das eleições lá na Venezuela, né, cara? Que o Brasil quer as atas do órgão eleitoral e não deve chancelar a documentação da oposição. Porque a oposição diz que tem mais de 80% das atas, né? Que são aqueles... Que é um extrato das votações, né, Diego? Uhum. Tipo, eles falam que tem 83%, mas é muita desinformação que acontece lá, né? O Globo, a gente pegou essa chamada do Globo aí, mas assim, é muita desinformação que acontece. É um país que ao mesmo tempo é isolado e não é, né, cara? O que você tem a dizer sobre a questão da Venezuela, Diego? Eu acho que a gente tem que inverter, a gente tem que passar isso aí pro Ricardo, que pesquisou bastante sobre o assunto, ele é um especialista, ele vai falar o que tem de informação pra gente. Ajuda nós aí, Ricardo. O que você tem de informação sobre a Venezuela, as eleições, as atas, o Maduro, o mundo? Explica pra gente aí que você conseguir falar. Cara, é complicado essa situação deles lá, né? Porque houve, de certa forma, uma pressão internacional para que houvesse uma observação mais de perto da questão das eleições ali. Uhum. E, de certa forma, o Maduro contratou até uma empresa para fazer essa observação, uma empresa, inclusive, americana, né? Que é o Centro Carter, chama. Sim. E foi ele que contratou? Foi o governo, né? No caso, que é o próprio governo que foi meio que obrigado a contratar essa empresa para diminuir o número de sanções, porque houve algumas sanções que o Biden tinha feito para a Venezuela que foi cancelada por conta dessa promessa, né? De as eleições mais transparentes, diferentemente da eleição passada, etc. e tal. E de fato houve, né, essa, digamos, tipo uma auditoria, né, para a gente entender melhor. Sim. E houve as eleições dia 28, Maduro foi supostamente eleito, né? Certo. Digo supostamente porque até agora não saiu nada de fato comprovando, né, que ele... Você acha que ele não foi eleito? De forma alguma. De forma Eu também não acho. não somente eu acho, como a maior parte dos países, né? Não estou falando nem só do país ocidente, né? Dos países em geral. Poucos, né, aceitaram a eleição do Maduro, que são geralmente os países mais próximos, né? Caso a Rússia, Cuba, a China já parabenizou, inclusive, o Maduro, o Irã. Países assim que são mais próximos por questões economicamente, questões de negócio de sanção, né? Um ajuda o outro. Sim. Então, assim, houve então esse Centro Carter, ele fez a audição, né, entre aspas, né, das eleições. No dia seguinte, o pessoal foi embora da Venezuela e falaram, houve fraude. Né? A gente auditou e houve fraude. Eles esperaram ir embora, chegar em casa para falar. Porque imagina se eles estão lá, né? Você imagina? Uhum. Eles estão lá na Venezuela, eles soltam uma dessa aí e falam, olha... vocês fraudaram as eleições. Fala de casa. Tipo assim, falou aqui, vamos cair fora, depois a gente fala. E aí houve, né? Eles falaram que de fato a eleição não foi limpa, não foi totalmente transparente como era para ser feita, né? Sim. E o mais interessante é que a oposição, né? A Maria Corina, ela fez, né, conseguiu o boletim, né, de 80% das urnas, sim, 83%, né, das urnas, comprovando que houve uma vitória incontestável do Edmundo Gonçalves. Então, assim, aí houve uma pressão internacional muito grande, porque o Maduro falou que até 72 horas ia sair os boletins, e esses boletins não saíram até hoje. Sim. Então, assim, é de se estranhar, né? Eu vi uma notícia falando sobre essa questão que o Brasil ele faria uma proposta para que houvessem novas eleições. E muita gente não gostou muito, né? Porque aí... fica meio estranho, né? Por que novas eleições, né? Sendo que até agora não foi comprovado que o Maduro foi eleito de fato, né? Sim. Então, assim, se organiza-se novas eleições, a chance de haver mais fraude é maior. Cara, eu li uma notícia falando sobre isso, porque lá quem vota no Maduro é chamado de chavista lá, né? Uhum. Que nem quando aqui no Brasil vota no Lula é chamado de petista, no caso. Lá são chamados de chavista. Eu li um artigo falando que teve o voto silencioso,
quem votava, quem era chavista, não ficava falando nas pesquisas da eleitoral que ia votar em determinada pessoa, se abstinha ou então acabava falando que ia votar na oposição, então levantou essa questão, sabe? E chegou na hora lá de votar, acabou votando no Maduro e tal, e eu li um artigo sobre isso, falando que teve muito voto silencioso. Por isso que teve esse problema. Porque no boca a boca ia dar vitória pro cara, o Gonçalves. Mas na hora do voto mesmo deu vitória pro Maduro. Eu tenho uma notícia aqui que são totalmente opostas, né? O Maduro fala que ele foi eleito com mais de 52% dos votos, 51,95%, e o opositor dele tinha 43,18%. Aí na contrapartida, a oposição fala que tem 73% das atas, 83% das atas na mão, falando que o Gonçalves ganhou por 67% a 30%. 67% a 30% contra o Maduro. E aí entra o que você falou aí da mediadora que veio na Venezuela e fez toda aí, esperou chegar em casa para poder dar opinião. Uma mediadora americana, né? O interesse ali do problema de derrubar o Maduro, eles estão um pouco se lixando pro povo venezuelano, falar a verdade para vocês. Eles querem explorar a Venezuela, então eles querem colocar alguém ali, isso é a minha visão geopolítica, tá? Eles querem colocar alguém ali que os Estados Unidos consiga conversar, consiga manipular para poder explorar o petróleo venezuelano, que é a maior riqueza que os caras têm, né? E Maduro faz jogo corpo, o único país da América do Sul que faz frente, assim, digamos assim, politicamente, que é contra os Estados Unidos, né? O Brasil não, o Brasil ele tenta ser um pouquinho mais apaziguador, na minha visão, na questão dos Estados Unidos, né? Para quê? Para não perder negócio com os Estados Unidos, né? A Venezuela não, a Venezuela bate de frente, né, com os Estados Unidos nisso. Então os Estados Unidos ele, às vezes se sente incomodado em ter um país na América do Sul que é contra eles. Então o que eles fazem? Eles vão tentar, pelo menos, criar polêmica, criar situações narrativas ali que impeçam o Maduro de fazer qualquer coisa, ou então tirar o cara de lá. Foi o que aconteceu na Bolívia, né, com o Evo Morales, né, que ele foi declarado presidente lá, tal, mesma coisa, levantaram suspeita da questão da votação, que teve problema na votação, então, aí o Morales saiu, acabou saindo, acabou assumindo outra pessoa, e depois agora o Evo Morales vai tentar de novo ano que vem ser presidente de novo lá. Então eu vejo assim, tem essa questão da esquerda, da direita, mas também tem a questão que a gente fala do imperialismo norte-americano. Lá na Ásia, quem domina é a China, né? Aqui na América, por questão de honra, os Estados Unidos preferem que eles sejam dominantes, e eles são economicamente dominantes aqui na América. Só que o único país que eu vejo que incomodam eles aqui, digamos assim, politicamente, que eles não conseguem impor o seu imperialismo, é a Venezuela. Então toma a sanção de tudo quanto é lado, né? Então, esse negócio da votação é polêmico demais mesmo, e eu acho que eu não vejo uma solução a médio prazo nisso não, cara, nem curto prazo. Acho que essa novela vai ficar grande, viu, Diego? Não, mas assim, você falou da parte que você acredita, o Ricardo falou da parte que ele acredita, eu vou falar da parte que eu acredito. Uhum. Eu penso assim, as pessoas se preocupam muito com direita e esquerda, eu apoio, eu não apoio, porque para eles é bom, porque isso é uma política. Agora, olhando pelo lado externo de uma pessoa que acompanha, não tem nada a ver com isso, mas que observa, eu já penso assim, eu penso que quando você se propõe a ser uma democracia, ou você joga o jogo, ou você muda o regime. Sim. Então eu tenho que assumir que não é uma democracia, porque lá está complicado. Sim. Isso não é uma democracia para mim. Isso não é, minha opinião. Sim. Se as pessoas discordam, são elas que respondam por elas, né? A gente tem que pensar assim. Eu acho que hoje o Nicolás Maduro, ele entrou num patamar que não quer sair mais. É, o ditador, né? Só que aí isso se chama ditador, não é mais um presidente. E ele tem que entender isso. Tem hora que o nosso dia deu, entendeu? Na democracia, a gente não pode ser para sempre presidente. Vai chegar uma hora que as pessoas não querem mais. E ele não faz um bom trabalho. E quando não se faz um bom trabalho, as pessoas querem tirar. Então eu acho que ele está perdendo, só que ele não quer sair. E aí tem o jogo de faz isso, persegue, isso, aquilo, isso, assado. Então eu penso, quer continuar no poder? Tem que mudar para ditador. Eu penso assim, por isso que as pessoas discordam, porque assim, é um jogo, funciona dessa maneira. Democracia é isso. Eleições de tempos em tempos, onde as pessoas concordam ou discordam, tá bom, não tá, vamos sair. Eu acho que o governo dele não é lá essas coisas muito bom, reflexo um monte de coisa, e ele não quer aceitar que tem que sair, entendeu? O povo não quer, eu sinto que o povo tem os que gostam, os que não gostam, quem tem que concordar com isso.
eu acho que quando ele não é muito transparente, mostra que ele já estava inseguro com isso. Então isso já não é bom. Porque um país tudo redondinho, tudo certinho, ele deixa todo mundo lá, deixa todo mundo observar, não fica perseguindo opositores políticos. Ele fez muita coisa questionável. Quando faz coisa questionável, complica para o país, porque aí leva as pessoas a não confiar. E elas têm razão de não confiar, porque não dá confiabilidade. Então hoje eu acho que ele força a barra, e isso é uma coisa que ninguém discorda. E eu acho que ele não é democrático. Sim, ele chegou num ponto, né? Ele chegou num ponto que é o seguinte: você impedir que uma oposição, né, sem motivo, um motivo plausível, inventar um motivo oposição, discorda de você, né? A partir do momento que entra, né, nesse ponto, dá para se duvidar da lisura das eleições. Aí fica complicado mesmo. Entendeu? Aliás, o CNE, né, que é o Comitê Eleitoral lá da Venezuela, ele é emparelhado com o governo. Então, assim, que não tem uma autonomia. No Brasil já foi assim, hoje não é mais assim. Não tem uma certa autonomia, uma isenção. Falei, vamos fazer eleições limpas, papapá. Não tem, então você vê que há um emparelhamento tanto das Forças Armadas como das eleições do Comitê Eleitoral, e tanto do sistema judiciário ser totalmente emparelhado com o governo central. Isso aí é de se duvidar da lisura, né, das eleições. E aí é isso que eu falo, às vezes as pessoas gostam, as pessoas querem continuar, só que ele não precisa ser assim, gente. Uma hora que... o êxodo dos venezuelanos dá para se perceber a insatisfação, né? Então, insatisfação assim, popular. Do dia que quem fica insatisfeito vai embora. O povo não aguentava mais, né? A questão, mas culpa dos Estados Unidos por causa das sanções. Tudo bem, os Estados Unidos têm a questão imperialista, isso aí é evidente, né? O problema é, a partir do momento que a população ela começa a sair do seu próprio país, porque o governo central... em massa, não foi? Saiu meia dúzia. A partir do momento que a população sai por insatisfação pela pobreza que está sendo gerado, tem uma coisa errada. Então, assim, o governo central não está conseguindo administrar isso, né? Então, assim... É complicado, cara. Democracia tá ruim. Numa democracia, digamos assim, pura, entre aspas, né? Uma democracia, a partir do momento que há uma insatisfação, isso aí muda-se de governante, né? Então, não há uma questão autoritária. Vamos emparelhar tudo ao meu favor. Não tem. Então, é de fato uma ditadura, e eu já estava prevendo que isso ia acontecer. Então, assim... Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, né? Mas a questão maior é assim, a gente fala muito de democracia, né? A democracia, ela dá por si só o direito do povo, né? Decidir seu destino. Você acha que o Brasil tem uma democracia? Hoje em dia é complicado. O que a gente entende por democracia? Hoje em dia é complicado você falar, porque tem muita gente que é perseguido por causa disso. Não, mas sabe que questão? A questão maior, a gente tem que colocar na cabeça. Desculpa, mas hoje é complicado falar disso no Brasil. O pessoal, eles não é complicado. Não é complicado, Diego. Assim, as pessoas, elas não querem entender o óbvio, né, cara? Ou porque não querem, ou porque tem uma coisa na cabeça e vai acabar carregando isso aí para a cabeça e não tem problema nenhum. Mas o problema é tentar entender o óbvio. A democracia diz que a população tem todo o direito de decidir seu próprio destino. Mas a gente no Brasil, a gente vive numa democracia? A gente vive sim numa democracia, só que numa democracia burguesa, né? O que eu quero dizer com isso? Simplesmente assim, vou dar um exemplo bem simples. As nossas leis hoje, penais, ela serve mais para rico ou mais para pobre? É só você ir numa cadeia e ver o nível de escolaridade, o nível financeiro que as pessoas que estão presas lá em relação às que estão soltas aqui. Tem bem mais pobre preso do que rico. Rico não vai preso no Brasil, cara. A gente vai... Vamos se ater ao Brasil. Você levantou a questão da democracia, eu até concordo, Diego. Mas assim, vamos se ater aqui ao Brasil. Depois a gente vai lá na Venezuela, a gente faz um parâmetro também. Vai ver a população carcerária, vai ver, por exemplo, teve o tombo lá das Americanas, né, que quebrou um monte de gente. Quem foi preso? Ninguém foi preso, cara. O Brasil, a impunidade é muito alta. Então, ninguém foi preso. Então, isso aí que eu vou falar pra você é democracia.
né? Só que a democracia serve para servir essas pessoas, não serve para servir a gente. Então eu acabo acreditando que a democracia não serve para a população. Então o modelo democrático nosso é um modelo copiado, bem mal copiado do americano. Porque a gente aceita ser dominado economicamente pelos caras, Do grego, você fala. né? Não, eu tô falando o modelo de economia mesmo, assim, a gente é aqui nas Américas, a gente é dominado pelos Estados Unidos na questão econômica. Por quê? Eu vou dar um exemplo bem simples, eu acho que o Ricardo conhece, porque eu acho que ele leu alguma coisa a respeito, senão não tem problema. A questão da Embraer. A gente fabrica aviões aqui no Brasil, né? A gente tem uma empresa bem ferrada, a gente faz frente com a Boeing, né? O que acontece? A Embraer, a gente pode vender para o mundo inteiro, avião, né? Só que a tecnologia embarcada na Embraer, dos aviões da Embraer, são americanos, né? Então, o que acontece? A gente não é dominante em tecnologia aeronáutica. Os Estados Unidos é. Então, eles chegam e falam, ó, você vai vender para tal país, tal país, tal país. Tal país eu não quero que você faça negócio. Então, você acaba sendo refém nisso, já começando nisso, né? A tecnologia que vai no avião é nossa. Então você não pode, por exemplo, vender para a Venezuela. Você não pode negociar com a Venezuela determinadas coisas, porque senão a gente vai cortar essa tecnologia, você vai ter que se virar, né? Por isso que agora tem essa questão do BRICS, né? Que a gente começa a negociar com países que naturalmente a gente não negociaria, até por questão de logística, né? A gente tem o BRICS aí que negocia com a China, negocia com a Rússia, negocia com a África do Sul, né? Negocia com a Índia, e a gente está tentando mercados paralelos para não ser totalmente dependente do americano. Então acho que todo mundo que em racionalidade acaba percebendo que os americanos, eles não estão lá para ajudar, fazer uma cooperação de ajuda à questão econômica. Eles estão lá para ver os interesses deles. E, tipo assim, tem coisa de errado nisso? Para eles, não. Para eles, não. Como para a gente também deveria ver os nossos interesses, só que politicamente a gente não tem força para isso. O que a gente tem que recorrer? A gente tem que fazer blocos, que nem a União Europeia fez. Países pequenos da Europa não têm capacidade de competir com o mundo. Fábio, então eles fazem blocos. Mas a gente está falando de eleição, Fábio. Não, sim. Agora eu vou fazer um paralelo com a Venezuela. Agora eu vou fazer o adendo. A eleição é outra coisa. A Venezuela já percebeu isso. Quem governa a Venezuela já percebeu isso. A codependência que a América do Sul tem com os Estados Unidos. Então, qual que é a única coisa que a Venezuela tem de valorosa para oferecer para o mundo e para a economia deles? É o petróleo. Lá eles não são... É uma falha deles, né? É uma falha, é uma falha enorme deles. Concordo com você. Tá pagando o preço até hoje. E paga o preço disso até hoje. Mas assim, a única coisa valorosa que eles tinham para oferecer para o mundo e a única coisa que os Estados Unidos quer deles é o petróleo, a dominância do petróleo. Errado lá e estão pagando até hoje. E o petróleo venezuelano acho que é o petróleo mais fácil de refinar do mundo, né? E a reserva deles é alta. Acho que é a segunda ou a terceira maior reserva do mundo, né, Ricardo? Se eu não me engano, cara. Se eu não me engano, acho que é a segunda. É a segunda, né? É a segunda reserva. Só perde, acho que para a Arábia Saudita, um negócio assim, né? Na Península Arábica. Então só perde ali, cara. Então, o interesse da polêmica ali, agora eu não vou entrar no mérito se o Maduro está fazendo um bom governo ou não, é a questão do petróleo. Eles estão um pouco se lixando para a população venezuelana. Assim como o Musk fez, acho que em 2022 ou 2023, ele fez um post no Twitter, né, que agora é X, falando sobre o minério que eles poderiam explorar para fazer a bateria do carro da Tesla. Que eles poderiam explorar, invadir a Bolívia a hora que eles quisessem, para poder ir atrás do interesse dele, que é, no caso, o minério lá para fazer a bateria do Tesla. Complicado dizer, né? Você entendeu? Então a questão é, Diego, a gente na América do Sul, a gente não tem que ficar batendo palma para ditadura de forma nenhuma, não defendo ditadura nem aqui nem em lugar nenhum. A questão é, qual é o interesse da pessoa que está querendo defender a gente? Porque ninguém dá as coisas de graça, Diego. Não, mas a gente está falando da eleição Então, na Venezuela. Sim, os Estados Unidos está querendo intervir, Diego. Não, mas está falando da eleição na Venezuela. Sim. Se o cara tem um processo democrático e não está cumprindo, mas a democracia, ele tem que mudar o regime ditatorial. Tá, mas eu concordo, Diego. Mas então nisso que a gente tem que se ater. Então, porque mas... assim, eu entendo das influências externas, isso acontece no mundo todo, no Brasil e em vários países. Na Arábia Saudita é monarquia. Sim. Se ele está insatisfeito e acha que só assim vai conseguir
governar o país dele, então muda o regime, seja ditador assumido, pronto, acabou. Aí o país vai fazer do jeito dele, o povo que quer fica, o povo que quer vai, mas não fala que é democracia. Mas já não falam que é ditadura? Não, ele não aceita. Ele não aceita, mas já falam. Então né? é isso, Fabião. Resume nisso, cara. Não tem muita discussão, porque senão a gente vai ficar falando um monte de coisa que a gente vai ficar o dia todo. Sim. A gente tá falando das eleições. Ele não assume, mas ele quer que seja dessa maneira. Sim. E ele tem a justificativa, mas ninguém quer aceitar. Nem os Estados Unidos quer que ele vire ditador, nem os outros países. Mas assim, infelizmente, é complicado. E isso daí é uma onda que acontece no mundo todo. Não é só ele que tem esse pensamento, que quer proteger as questões nacionais. Só que ele vira ditador, cara. Aí, Diego, olha lá. Porque o cara nunca sai. Ó, checagem confirma resultado divulgado pela oposição. Aquela checagem que o Ricardo comentou. Não, né? então, isso que eu tô falando. A gente conversa na boa porque a gente percebe que não há uma liberdade para se expressar. Ele falou, acabou. E ele manipula ali dentro as coisas. Então Sim. fica difícil para dar uma credibilidade na democracia. Se ele faz que é ditador, vai ser do meu jeito, beleza, a gente assume. Então tá, você quer ficar aí, fica. Tá, mas assim, Diego, eu concordo com você nessa parte aí. É só Concordo, isso que plenamente. é nesse ponto. Agora, se tem influências externas, se os Estados Unidos quer levar as coisas mais baratas, se quer influenciar para derrubar ele, eu entendo tudo isso. Uhum. Mas se quer jogar no jogo democrático, não é assim o jogo. Tá, mas é assim, eu concordo com você, Diego. É nesse De ponto, verdade, é de nesse verdade. ponto que eu falo. E eu entendo ele, eu entendo que ele quer proteger coisas internas, só que duro que um dia tem que sair. Como que faz? Vai ficar? Então é ditador. Uhum. Mas a questão, Diego, é assim, É complicado. eu isso entendo daí, o que você quis dizer, complicado. de verdade. É isso que os países reclamam, porque todo mundo joga esse jogo com as mesmas dificuldades, alguns mais, outros menos. Só que ele quer jogar o jogo do jeito dele. Aí quando você pega as peças e leva embora e fala, eu vou jogar o jogo do meu jeito, não é democracia mais. Porque aí, infelizmente, um dia alguém tem que sair, né? Porque não vai ficar para sempre. Não é monarquia, não é imperialismo, não é ditador. Chega uma hora que tem que sair, aí o povo não tá gostando, aí fica manipulando as coisas. Eu entendo o lado da esquerda e direita, dos políticos, eu entendo. E a gente tem nossos, eu queria apoiar, eu quero apoiar porque é bom para mim. Só que o duro que isso daí traz insegurança e estabilidade regional. E aí os países que apoiam ou não apoiam causam mais instabilidade. Se de repente todo mundo jogasse um jogo parecido, não ia ter essa instabilidade. Essa instabilidade acontece porque as pessoas batem de frente. Mas tem um monte de fator. Eu entendo. Mas é duro, porque na democracia, se você sabe que na hora que chegar a sua vez de poder governar, o outro não sai da cadeira, é complicado, cara. É complicado. Olha lá, a checagem confirma resultado divulgado, né? E também, Diego, só para terminar, para encerrar mesmo esse assunto, a gente tem que colocar na cabeça, isso aí é uma questão de consciência social, mas aí fica a opção da pessoa colocar na cabeça ou não, assim como fica para você também, fica para o Ricardo colocar na cabeça o termo democracia, o que é democracia, é só isso. Acho que a gente tem que colocar na cabeça e ter a consciência de entender o que é democracia. O que é democracia para você? O que é democracia para o outro? Eu vejo, da onde eu moro, aqui na América do Sul, no país, que eu vejo que a democracia dos Estados Unidos não é igual à nossa democracia. Eles são dominantes e a gente é dominado, e ponto final. Sabe? Agora, querer aceitar isso, tem país que não vai aceitar. Se o nosso país politicamente aceita... A gente fala da democracia presidencialista, né? Tipo assim, com governos trocando. É isso que a gente fala. Não é da democracia de tudo igual, todo mundo povo. Né? Não é isso. É da presidencialismo, né, que a gente fala. De ter um presidente que troca, sai, entra, tem as votações, todo mundo observa. É isso que a gente fala. Eu vou contra a hegemonia, mas enfim. Diego, mas é legal esse bate-papo, eu acho legal. Tem que ser saudável esse mesmo. Cada um tem um ponto de vista, o Fábio tem um, o Ricardo tem outro, eu tenho outro. É legal a gente debater, porque todo mundo que ouve isso daí, que vê, aprende. E a pessoa forma a opinião dela, né? Tem um senso crítico, né? Ninguém tem ninguém é totalmente... com razão, ou sabe razão, de tudo, né? Ou que... é legal você ter seu senso crítico. E essa conversa traz isso. Você vê que opiniões divergentes trazem pontos interessantes, o Fábio tem razão, eu tenho razão, o Ricardo tem razão, e todo mundo chega no seu senso crítico. Isso que deve ser saudável. E qual que é a recomendação, Diego? Estudem, né? Estudem, conversem, dialoguem e se respeitem, né? Porque no final tem que ter um respeito. Não, sim, eu não levo nada pro pessoal de forma nenhuma. A gente meio quase bateu boca aqui, né? Não, aqui é um debate saudável. Mas eu não levo pro pessoal mais nem a pau. Não, sabe? aqui é um debate saudável, pelo amor de Deus, ninguém vai ficar. Eu tenho uma visão marxista da coisa, o Diego já tem uma visão um pouquinho mais liberal. É que eu penso assim, né? O legal é a gente entender os jogos e participar. É isso que eu gosto. Quando as pessoas começam a mudar a regra do jogo, eu fico incomodado. Mas é só isso que eu quis dizer. Mas isso aí vai acontecer no mundo inteiro, Diego. Acontece. Um país dominante. Todo lugar. Enfim, e mostrando que o nosso país não tem nada de relevante para resolver,
Né? Esse aí é um exemplo, Diego. A Câmara Municipal de Curitiba, vereadores aprovam moção contra Nicolás Maduro, cara. E aí eu vi hoje com vocês aqui, eu fui cara, o que vocês comentam sobre isso? Porque assim, parece que é um negócio meio de todas as câmaras de vereadores das cidades, né, cara? Moção de repúdio, não sei o que, moção de aplauso. O que isso vai resolver, cara? Sabe, vamos trazer um pouquinho para Limeira, depois a gente vai lá em Curitiba e a gente vai falar o que acontece. Limeira, a gente vai lá, moção de aplauso para não sei quem. A gente vai falar cidadão limeirense para não sei quem. Vamos colocar nome de rua para não sei quem. Cara, a gente tem tanto problema na cidade para resolver que os vereadores acabam caçando onde não tem, né? É isso que eu fico puto, velho, com a democracinha, né, que a gente fala aí. Os verdadeiros problemas ninguém tá nem aí, cara. Tipo assim, Curitiba, Paraná, sofreu pra caramba lá também com o negócio ambiental, não mais que o Rio Grande do Sul, mas também sofreu. O Paraná tem vários problemas para resolver, cara. Paraná é uma cidade aqui, um estado nosso vizinho aí, e a gente sabe que tem muito problema para resolver lá, problemas na questão da Secretaria da Educação, problemas de segurança, problemas de saúde. Não, vamos fazer uma moção de repúdio contra o Maduro. Cara, pelo amor de Deus, né? Limeira, a gente tem um monte de problema para resolver em Limeira, fica fazendo moção de repúdio, velho, contra não sei o quê, fica censurando pessoa que vai lá no púlpito falar as coisas. Dá nome de rua. Vamos colocar nome de rua, vamos dar título de cidadão limeirense para não sei quem. Cara, por isso que eu falo para você, esse tipo de democracia não atende, pelo menos, aquilo que eu acredito. Por isso que eu falei, eu vou bater sempre nessa tecla. Eu falei, cadê o vereador? Agora a gente está na campanha eleitoral, certo? A gente entrou agora na campanha eleitoral, vai ter um monte de vereador pedindo voto, tal. A gente vota no vereador. Você lembra no último vereador que você votou, Diego? Você lembra de cabeça? Cara, eu posso estar confundindo da penúltima eleição, mas eu acho que eu lembro. Não precisa falar o nome não, mas você lembra. Não lembro, mas acho que eu estou confundindo da penúltima eleição. Você lembra, Ricardo, o último vereador que você votou, cara? Cara, faz tanto que eu não voto em vereador, cara. Faz 4 anos. Não mas voto em vereador. Você votou nulo? O que você fez? Anulei. Nulou, né? Ninguém atendeu o que pelas propostas ali, eu tava vendo que não ia ter jeito, não, cara. Eu falei, eu não vou votar em ninguém. Cara, eu perdi a crença faz tempo nessa questão eleitoral também, cara, e eu pra prefeito, eu não vou ficar falando voto, porque eu acho que não vou fazer campanha pra ninguém aqui. Pra prefeito, os que estão aí, nenhum, tá? Assim, não vejo nenhum, por enquanto. E de vereador, eu só voto em legenda, cara. Eu só voto em legenda, eu sou de esquerda assumido, não sou radicalzão, nem o pessoal fala, mas estou procurando ser. E eu só voto em legenda, e sempre de esquerda, nunca de direita, porque direita não governa, eu pelo menos entendo que não governa para a população, governa para atender os interesses deles. E assim, a gente tem que fazer uma mentalidade aqui, para as pessoas que reclamam de problemas na cidade, como eu. Você lembra do último vereador que você votou? Você cobrou ele de alguma coisa, ou você deixou ele colocar nome de rua nesses 4 últimos anos? Dar título de cidadão limeirense para pessoas que a gente nunca ouviu falar em Limeira, né? Porque eu vejo bastante disso também. Moção de aplauso, moção de repúdio. Você vê, vereador, você vai cobrar seu vereador? Eu estou olhando para a câmera aqui e conversando com a pessoa. Você está cobrando seu vereador? Esse próximo vereador que está indo pedir votos para você vai cobrar ele na administração dele? Não sei. Aí, de repente, eles ficam inacessíveis. A gente tentou aqui, né, Diego, trazer vereador, trazer prefeito, ex-vereadores, ex-prefeitos, cara. Sabe que você recebe um absoluto nada, ou quando atende você, joga você pro assessor, que o assessor não responde. O assessor simplesmente não responde, a assessora não responde, porque eu não sei qual que é o interesse, às vezes não quer falar sobre o assunto, às vezes não quer ficar acessível, só quer ficar acessível na hora que eles querem. Porque agora eu tô vendo um monte de vereador aí, e candidato a vereador, entrando no meio do povão, indo para assistir jogo no final de semana de amador, indo pedir voto pros outros. Eu tô vendo isso. Nenhum vereador até hoje, até agora, vai receber meu voto. Não sei se é importante para ele, de repente até não é importante, mas eu não vou votar em vereador. E a questão de lembrar do último vereador, eu votei na legenda. Eu votei na legenda e para prefeito também. Prefeito, eu acho que tive que votar em prefeito que não é do mainstream, né?
Porque eu não concordo com nenhum, não concordo. Por isso que eu não fui cobrar vereador, porque eu não votei em nenhum, eu não tenho o direito de cobrar. Mas quem vota em vereador tem o dever de ir lá, obrigação, de ir lá cobrar. Não, mas seria bom, mesmo você não votando, você cobrar, porque significa que você é um patriota da cidade, vamos dizer assim, né? Um cara que vê as coisas e pressiona um pouco quem está trabalhando por você, porque que não eles ganham por isso. Sim. Seria bom também ele saber alguma opinião que você tenha. Não, cobre sim, gente, não é só porque você não votou não, porque isso é interessante. Às vezes você pode até conseguir, o cara conseguir seu voto futuramente, né? Por que não, né? Não vai, enfim. Então, mas aí eu faço a crítica aí, Diego, só para encerrar esse assunto, porque Curitiba deve não ter nada para resolver, né? Para ter que fazer uma moção contra o Maduro, né? Suas questões, né? Vai chegar nele e ele vai ficar muito triste, né? Com isso, né? Alguém de Curitiba. Ele não tá nisso com isso, né? Ele vai ficar muito triste com isso, viu? Com moção contra o Maduro. A questão assim, né? Eu penso da seguinte forma, né? Então, poxa, Venezuela, tal. Cara, eu penso da seguinte maneira, né? O vereador tem que cuidar dos interesses da cidade, né? Então, do município. Poxa, sentido, Curitiba, eu conheço Curitiba, eu Curitiba. já fui algumas vezes em Curitiba, uma baita uma cidade que eu moraria fácil. Sim. Né? A gente fala de sistema de transporte público, lá é totalmente diferente. Pô, é verdade que ninguém fala oi pra ninguém lá, mas ninguém se cumprimenta em Curitiba lá. Cumprimenta, mas o povo ele é mais fechado. Eu vi uns memes na internet, o povo não mas cumprimenta assim, não, mano. Eu penso da seguinte maneira, eu penso que o vereador tem que cuidar dos interesses da cidade, dos munícipes, de quem paga os impostos municipais, de quem está próximo, né, de quem está ali, sentindo, né, a presença da pessoa ali. Então, o munícipe vai lá na Câmara, conversa com o vereador, conversa com o assessor que seja, e expõe, né, as dificuldades, os anseios da cidade. Exato. Agora, fazer isso aqui, né, eu acho ridículo, né? Isso aí é verba, é tempo desperdiçado lá, verba pública desperdiçada e tempo desperdiçado para fazer uma moção contra o Nicolás Maduro. Que poderia cuidar, no caso, da segurança pública lá, né? Que tem problemas, acho que como qualquer cidade grande. Sim, educação também, né? Educação e segurança pública, podia estar exercendo o mandato, né? E o tempo para poder cuidar dessas pautas, né? Públicas municipais. Exato. Enfim, né? Eu também acho. E no final aí, eu acho que tem mais uma coisa aí. É só exemplificar, pessoal. Tá bem curtinho aí, mas dá pra... Se você der um zoom no vídeo depois, isso aí é uma ata lá da Venezuela, tá? Da questão da votação lá na Venezuela, que é bem parecida com a brasileira. Sai a... Como que chama lá o que saiu impresso lá? A zerésima, né? A zerésima, isso. Saiu quantidade de votos lá. Só que lá é manual, né? Boletim eleitoral. Boletim eleitoral. A gente faz zerésima a parte assim, mais informal, né? Isso. Boletim eleitoral, boletim da urna. Então lá tem os delegados lá que ficam lá de votação, tem assinatura, tem um QR Code embaixo. Isso aí foi uma imagem recuperada do site Poder 360 de uma ata, tá? Não precisa dar zoom não, Ricardo. Só para mostrar que tem uma documentação, uma documentação, uma ata, né, eleitoral. Enfim.